Alô, alô, fala Brasil, fala Maranhão, fala Rio Grande do Norte, fala Rondônia, Espírito Santo e Mato Grosso, fala Niterói, Miguel Pereira, Imperatriz, Mossoró e Ji-Paraná, Cachoeira de Itapemirim e Várzea Grande, que fala em todos os rincões desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente. E como que diz costume, quem avisa amigo é. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veja ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast. É uma necessidade dos dias atuais. Né? E para ajudar a nossa discussão de hoje, vou convidar aqui o nosso companheiro dessa empreitada, né, desse podcast, Tony Dias. E aí, Tony, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na maior paz possível. Pois é, gente. Nesse nosso terceiro episódio, nós vamos discutir, né, como um parlamentar inexpressivo, opaco, né, sem importância nenhuma no cenário nacional, foi eleito presidente da República desse país. Né? Estamos falando, obviamente, dele, o mito, né? Pelo menos o mito para uma determinada parcela da população, né? Que, enfim, às vezes muge, digamos assim, e justamente em 2018 nós tivemos um fato importante na história recente do país, que foi a eleição do Bolsonaro enquanto presidente da República. Para ajudar a entender como isso se deu, né, é que nós vamos fazer esse programa de hoje justamente para entender o contexto que cercou, né, a eleição do Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, como presidente desse país. Justamente o nome desse episódio é 2018, o ano que deveria ter sido fake e não foi. Né? E, Tony, para início de conversa, né, vamos lembrar que o Bolsonaro não foi, não surgiu no cenário político brasileiro em 2018. Né? Apesar de eu ter frisado que ele era um parlamentar opaco, né, inexpressivo, que nunca, né, participou realmente da agenda política, né, e das decisões políticas no país, ele já era conhecido aí, né, pelo menos de parcela da população brasileira, e a primeira vez que a gente ouve falar do nome de Bolsonaro, né, vai ser aí no ano de 1987. Em 25 de outubro de 1987, a revista Veja faz uma reportagem revelando um plano em que o Bolsonaro seria, ele e um outro, né, militar, seriam os autores desse plano. Esse militar chamava-se Fábio Passos, e eles teriam um plano para explodir bombas em algumas unidades militares do Rio de Janeiro para pressionar o comando dos exércitos a aumentar o salário dos militares. Né? Tony, o que isso já nos dizia daquele que seria o futuro mito da extrema-direita brasileira, hein? Antes de tudo, bom dia aí, boa tarde, boa noite aí aos ouvintes aí do programa Disrupções. Bom dia aí, Zé Leonardo. O que acontece? Jair Messias Bolsonaro, ele é um ser que, na minha visão, ele nunca fez nada pelo Brasil. Ele sempre foi aquele político parlamentar, sempre foi um medíocre, tanto que medíocre como militar, tanto que você vê como na dispensa dele dizia que ele tinha fortes ambições financeiras, era um cara com pouca inteligência, todo esse processo inteiro. Nessa época aí, se eu não me engano, a gente saía do regime militar pesado, com uma hiperinflação, há de se dizer isso,
a gente vivia um sistema econômico e social no Brasil muito ruim. 88, se eu não me engano, já tinha o fracasso daqueles planos econômicos do José Sarney, lá o plano cruzado, e todo esse processo inteiro aí de hiperinflação. E ele sempre foi corporativista, então a função dele ele queria fazer corporativismo dentro do quartel. Ele era um sindicato, um sindicalista, vamos colocar assim na palavra. Ele queria aumento salarial, ele queria, vamos dizer assim, ganhos, entendeu? Só que como ele é um cara que ele sempre foi autoritário, sempre foi uma pessoa violenta, sempre foi uma pessoa com baixo decoro, uma pessoa que não consegue sustentar teses, a não ser pela força, não consegue ter dialética, não consegue ter poder de argumentação, ele optou de explodir aqui a adutora do Guandu. Tá entendendo? Tinha planos de fazer essa catarse toda dentro do Exército. Só que aí é o seguinte, por mais que ele tenha toda essa capacidade, vamos dizer assim, maléfica, ele tem um ponto inteligente. Ele nunca foi ele não é um cara inteligente, ele é um cara esperto. Então ele viu que ele poderia fazer essa forçação, seria expulso, e quando ele fosse expulso, ele ia se aposentar, que ele iria para a reserva. Dificilmente o Exército manda alguém embora, pá, e ele se aposentou, e um ano depois ele se elege vereador no Rio de Janeiro, sempre com essa base da força, com essa base do reacionarismo, com essa face do cara mal, do cara mal, sou mauzão, eu sou mal, eu sou mal. Aquele famoso GBO, o grande bobo e otário que tinha na escola, aquele cara que gostava de espancar todo mundo. Ele é mais ou menos isso. Quando eu vejo o Bolsonaro, quando eu vejo o Wilson Witzel, e assim, a maioria dos bolsonaristas, desses bolsonaristas chucros, eu vejo a imagem do GBO, aquele cara grandão que tinha na escola, que queria bater em todo mundo. Então eu vejo muito ele nesse aspecto. Então ele era um cara que ele foi oportunista, conseguiu ter uma bandeira que era proteger, proteger e, vamos dizer assim, e servir como um sindicalista da força policial, vamos dizer assim, e das baixas patentes do exército, tipo sargento, tenente, essas coisas todas. E aí ele se fez a sua política inteira pautando nisso, entendeu? E aí em 2010, quando tem aí a Comissão da Verdade, que aí ele começa a ganhar um outro protagonismo, porque ele passa a ser um deputado dentro lá da Câmara, que começa a defender lá os interesses daqueles militares lá que tiveram problema na época da ditadura. Então, o Bolsonaro ele sempre foi um cara assim, e não seria diferente na presidência. Mas, Tony, vamos fazer um salto agora na história, né? Eu acho que sobre o início aí do Bolsonaro na vida política da nação, você mapeou perfeitamente. Mas vamos fazer um salto aí, né? De alguns anos, né? Na história brasileira, e vamos para o ano de 2018, né, que na verdade é o ano que a gente está focando aqui agora. Então, em 2018, o ano começa com o Lula liderando todas as pesquisas eleitorais naquele momento, né? Porém, já no início de 2018, pelo menos assim, nas principais pesquisas para presidente, né, de opinião para eleição presidencial, o Bolsonaro já aparece em segundo, né? Então, a gente até colocou aqui, ato 2, o azarão. Será que o Bolsonaro, nessas condições, era tão azarão assim, naquele momento? A princípio, sim. A princípio ele era um azarão, porque a gente tem que entender que a gente sempre teve uma polarização entre PT e PSDB. Tanto que, se a gente for fazer uma análise mais profunda, o PSDB tinha a eminência do Aécio ter vindo
presidente, candidato a presidente, mas teve lá aquela delação lá do Joelis Batista, no qual ele faz todo, vaza conversas do Aécio Neves, aquele processo inteiro, e o Aécio Neves ele cai em descrédito no partido, no PSDB, tanto que a gente lembra em 2014, o Aécio Neves quase foi eleito presidente, e aí tem todo esse descrédito com o PSDB, porque a gente também tem que analisar o bojo inteiro. Então, como teve o descrédito do PSDB, automaticamente o PSDB entra enfraquecido nas eleições. Então, ele vem com só um detalhe. Alckmin, que era acusado naquela questão toda lá das merendas em São Paulo, nas problemáticas que houve no governo do Estado de São Paulo. Tem a questão também muito ampla do Geraldo Alckmin se apoderar ali do centro que decide as eleições no Brasil, que é o PP, que é o PR, que é o PL. Então, pode ver que o Aécio formou uma coligação com esses partidos, e isso fortaleceu muito o discurso do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele veio com um discurso de antissistema, apoiado nas eleições extremistas de outros países. O Brexit na Inglaterra, quando teve lá a questão do Brexit na Inglaterra, com o Viktor Orbán lá na Hungria, com a eleição de Trump, com a eleição do Macri aqui na Argentina, é Rogério Macri, não é? Eu acho que é isso. Não lembro o primeiro nome dele, do Macri aqui na Argentina, com a eleição do Macron na França, que Macron é um cara de direita, o Macron não é um cara de esquerda, que aí ele ganhou da Maria Le Pen, aquela coisa toda, mas é um cara de direita. E aí você tem toda aquela base que teve lá dos algoritmos lá da Cambridge Analytica, que manipulou. Ele veio com uma máquina, até então ninguém tinha usado uma máquina tão poderosa quanto foi o WhatsApp nessas eleições. As mentiras, porque essa coisa de fake news, para mim, é um termo que eu acho que deveriam mudar. Eu acho que a imprensa deveria começar a voltar a falar em mentiras, falar em manipulações, não em fake news, que fake news, tipo assim, é um adjetivo, fake news. Não, é mentira, ele mentiu. Ele mentiu a eleição inteira. E também teve um apoio da Lava Jato. Teve um apoio muito grande da Lava Jato e das grandes imprensas do Brasil, que fizeram um diabo contra o PT. Se a gente for analisar, desde 2013, 2014, todo dia, todos os veículos batiam muito no PT. Corrupção, 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 corrupção. Tudo era corrupção. Então, o brasileiro ficou com essa coisa de corrupção na mente. E aí, o que acontece? Quando surge um homem, vamos dizer assim, no estilo outsider, eles precisavam lançar o outsider, porque o Trump era um outsider, apoiado por uma máquina muito grande de manipulação e mentiras, usadas aí nessas novas mídias sociais. O Steve Bannon, direto com o Eduardo Bolsonaro, desenvolvendo toda essa campanha deles no Brasil. O filho do suplente senador do Jair Bolsonaro, do Paulo Marinho, o André Marinho, que é um cara aí de comunicação, ele ficava o dia inteiro imitando a voz do Bolsonaro, e ele disse isso aí em entrevistas aí na internet, e ficava mandando para grupo de WhatsApp para a galera lá dos mineradores não, daqueles caras que fazem garimpeiros, ficava mandando, então ele ficava o dia inteiro imitando a voz do Bolsonaro, que ele é um grande imitador, esse cara, e ficava jogando isso em vários grupos no Brasil inteiro. Então, isso impactou muito. Teve o apoio dos evangélicos. Os evangélicos têm um plano de poder, sim. Se você pegar aquele livro do Edir Macedo, Plano de Poder 1 e 2, ele diz ali concretamente qual é o plano de poder dele da Igreja Universal. Teve um apoio maciço das igrejas evangélicas e um discurso moral muito grande, porque a eleição de 2018 ela foi pautada em cima de moral. O próprio Partido Novo dizia o quê? Sou liberal na economia, conservador nos costumes. Todos os pais, se você for para o interior, todos os pais não querem ter um filho gay. E aí você via todo o discurso do Bolsonaro pautado nessas bases. Moral, repressão, força policial, e isso caía com bons ouvidos na população mediana do Brasil. Na verdade,
Na verdade, foi um pool de discurso, foi um pool de bandeiras, né? Foi um pool de discurso. E teve uma outra coisa. Que desde a anticorrupção até o anticomunismo, até assim. Exatamente. E nisso ele vai conseguindo amealhar apoios assim de diversos setores que talvez não apoiassem ele em outros momentos, não é isso? Não, e não apoiam. E aí você vê que ele consegue uma bancada expressiva. Ele elege 3 governadores. Olha que coisa interessante. Ele elege o governador no Rio de Janeiro, Witson, elege o governador de Santa Catarina, elege o governador de, se eu não me engano, acho que é de Roraima, e elege aquele governador lá do Amazonas que deu merda lá na pandemia. Então, tipo assim, ele e teve o Bolsodória, bicho. A gente não pode esquecer nunca do Bolsodória. O Zema, em Minas Gerais. Muita gente se aproveitou dessa onda também, né? Não foi só dessa onda. O que ele elegeu de senadores, o que ele elegeu num discurso dele, porque o discurso dele era um discurso renovador. As pessoas queriam que alguém falasse aquilo que elas queriam dizer. Bandido bom é bandido morto. Eu quero ter uma arma. Todo mundo tem sonho de ter uma arma. Todo mundo, ninguém quer ter filho gay assim na coisa. A questão da pedofilia. As escolas, o PT vai ensinar as crianças a serem gays com 5, 6 anos. Aquela coisa. Então, tipo assim, ele aproveitou e aquela coisa, como estava nesse processo. Tem umas pesquisas aí que diz que 60% ou 70% da população acredita no que é dito no WhatsApp. Então, você vai pegar a grande massa trabalhadora do Brasil que vive no WhatsApp, porque tem uma coisa interessante. Os planos telefônicos, eles deixam o WhatsApp e Facebook liberado para as pessoas. Agora, muito doido. Então, o cara vai pegar o telefone dele, aí o que acontece? Ele tem a tia dele, que é uma senhora respeitadíssima. Aquela senhora que vai na missa ou vai no culto, que faz uma macarronada deliciosa nos domingos, aquela tiazinha que é uma pessoa santa, uma pessoa tranquila, uma pessoa normal. E ela fica o dia inteiro naqueles grupos de WhatsApp, vendo lá, Lula é pedófilo, Manuela Dávila é garota de programa, Haddad é isso, não sei o quê. E ela fica vendo isso, e isso reproduz, isso começa a gerar um viés de confirmação muito grande em cima dela. E ela acaba pegando essas coisinhas e postando no grupo da família. Aí aquele cara que acorda 6 horas da manhã, que pega trem lotado, que pega um ônibus, que às vezes trabalha muito, tem 1 hora de almoço, e aí esse cara trabalha até as 5, 6 horas, está cansado, ele volta para casa, o que ele vê ali da tiazinha dele mandando para ele vai acreditar. Então, esse azarão, ele se beneficiou de uma estrutura que ainda era pouco explorada no Brasil. Não vou dizer que ela não foi explorada, que ela foi explorada em outras eleições, mas nessa, inclusive, 2018, o acesso às informações, o acesso a essa nova forma de comunicação por WhatsApp, por Facebook, o Instagram nem tanto, né? Mas o WhatsApp, Facebook, e as pessoas vivendo esse universo das mídias sociais, isso foi primordial. Então, ele aproveitou muito disso. Além daquela questão que está sendo investigada pelo STF, daquele suposto, daquela galera, daqueles empresários ali, medianos ali no Brasil, ali, que a gente sabe quem são, e também aquela galera que era adepta dele, que queria que ele fosse eleito por questões individuais, porque desde aquele momento, todo mundo que colou com o Bolsonaro, eles sabiam quem era Bolsonaro. Não estou falando a população em si, mas quem estava naquele grupo ali no núcleo duro sabia quem era Bolsonaro. Quem o apoiou, inclusive, financeiramente, sabe muito bem quem foi o Bolsonaro, quem é o Bolsonaro. Financeiramente ou até ideologicamente, sabia quem era Bolsonaro, sabia que Bolsonaro ele sempre vivia nas polêmicas. O Bolsonaro sempre foi um político de polêmica. Ele nunca foi um político de consenso. Ele sempre ficou naquelas pautas ali, lutando, batendo sempre de frente com o Jean Willis. O Jean Willis foi uma escada sinistra para o Bolsonaro. Esses programas sensacionalistas humorísticos que ele participava, que pegava ali aquela base da galera um pouco alienada. Então, foi uma conjuntura. E aí, com o apoio de Lava Jato, porque a Lava Jato influenciou o centro político, mais ou menos ali aquele eleitor ali que
uma hora vota na esquerda, uma hora vota na direita. Esse eleitor foi todo para lá, porque o discurso é muito maneiro, o discurso é simples. Esse discurso usado em 2018 foi um discurso muito fácil de ser absorvido. E era muito fácil as pessoas questionarem, que até então a direita em si, o que eu estou falando de direita é a galera que sempre votou no Aécio. A galera lembra do Aécio, eu não votei. É a mesma galera que votou no Bolsonaro. Então, tem vários fatores. Os programas sociais que a esquerda fez, nem a esquerda, que o PSDB também fez na época do Fernando Henrique, a social-democracia, junto com o PT, que teve avanços significativos na questão social, esses programas eles foram bombardeados nessa campanha inteira. Então, teve muita gente. A própria igreja, bicho, eu nunca vi isso. As pessoas fazendo arminha na igreja. Era onda, fazer arminha, era assim. Padre fazendo isso, né? Assim, padre, pastor, baborixá também. Teve baborixá. Esse eu já não vi. Esse eu já não vi, mas assim, padre, pastor. Galera ligada aí a espiritismo também. Esse também, isso eu vi. Os judeus apoiaram ele. Então, depois dele ter feito aquele discurso que ele fez na hebraica, né? Assim, os judeus, uma parte da comunidade. Preto votou, mulher votou nele, maconheiro votou nele, tá entendendo? Então, tipo assim, ele teve um apoio maciço. Por quê? Porque as mídias sociais, elas impactaram muito essas eleições. E também era aquela coisa, o PT, até então, para muitas das pessoas que não se aprofundam, não entendem de economia, que não entendem de macroeconomia, que não entendem do cotidiano da política em si, acreditava que o PT tinha sido um grande esquema de corrupção, que todo petista era corrupto, que todo petista era ladrão, que todo petista era viado, que todo petista era maconheiro, e nananã. Então as pessoas ficaram com isso, e as pessoas queriam uma esperança. Lembrar bem que a gente tomou de 7-1 na Alemanha em 2018. Olha a nossa moral lá embaixo. 2014, né? Não, foi 2014 que o Brasil tomou de 7-1? Foi, pô. Foi 2014, foi 2012, 2018 foi a Olimpíada, foi em 2016. Eu confundi tudo, mas tá bom. Eu tô te falando o seguinte, vai na Alemanha, mas ele tinha esse reflexo do coisa, aquela galera que foi de verde e amarelo lá pagou 500 pratas, 600 pratas para ver um jogo e o Brasil toma de 7-1, isso também vem impactando muito. A gente estava precisando de um herói, que a gente sempre precisa de um herói, o Brasil precisa de um salvador da pátria, de um Sassamutema, entendeu? E isso tudo fez que esse azarão, esse cara que foi crescendo, chegasse a essa coisa. E tem um fator primordial, que a gente conversou antes de começar o programa, é a diferença dele do primeiro turno para o segundo turno, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pontuar muito bem. No primeiro turno, ele teve 49 milhões de votos. No segundo turno, teve 55. O Haddad teve 31 milhões de votos no primeiro turno. No segundo, ele teve 44 milhões. Então, o Bolsonaro, em um mês, ele só cresceu 6 milhões. O Haddad cresceu 13 milhões de votos de um turno para o outro. Isso é um fator muito primordial que a gente tem que analisar esse efeito todo. E aí, como você lembrou bem, antes da gente começar aqui a transmissão, da questão da abstenção. Eu acho que é uma coisa que você, como você pesquisou, você poderia falar sobre essa questão da abstenção, Zé. Que é muito bom o nosso ouvinte entender isso. Olha só, não, vamos falar sobre isso, né? Sobre o resultado do segundo turno, mas antes de chegar ao resultado do segundo turno, existiu o primeiro turno, mas existiu dois fatos que vão, né, exercer um papel decisivo, né, nas eleições de 2018. O primeiro fato é, em abril de 2018, o STF, né, ele manda prender, né, o Lula. Né? Então, você tem, em abril, um fato determinante. Você tinha o primeiro colocado, né, em todas as pesquisas de intenção de voto até aquele momento, né, que tinha sido presidente do Brasil 2 vezes, uma pessoa
goste ou não goste deles, importante aí, né, para entender também o Brasil recente, né, que mesmo, né, com todas as acusações em relação ao governo dele, ao governo Dilma, né, ao governo petista, ele tem um background, né, político, ainda tem, nós estamos vendo isso, né, importante, e ele estava na frente de todas as pesquisas, né? Então, em abril, você tem a prisão do Lula, né? No tocante a isso, você tem toda aquela espetacularização da prisão, tanto do próprio Moro, né? Eu falei que foi o STF, mas foi o Moro que definiu pela prisão, foi um erro aqui, né? Mas você tem toda a espetacularização da prisão, por outro lado, também houve, né, toda aquela espetacularização por parte do Lula também, o comício todo e tudo mais, né, que ele fez aí no sindicato dos metalúrgicos do ABC, mas isso é um dado importante. A gente não pode entender a eleição de 2018 sem entender o papel disso, né, para o desfecho eleitoral, né? E você tem um outro fato, um fator também determinante, aí eu não sei qual teve o maior peso, né? É até um dado para nós analisarmos, que foi em setembro, se eu não me engano, foi 6 de setembro, né, de 2018, você tem o atentado à vida do Bolsonaro, né? A facada que ele leva, né? Muitos ainda suspeitam de que tenha sido, não tenha ocorrido, mas o fato é que, né, ocorrendo ou não ocorrendo, né, houve, né, um atentado à vida do candidato à presidência da República e isso, depois disso, o Bolsonaro, né, saiu de 15% e passou para 33% das intenções de voto, né? Então, acho que isso tudo, essas duas reviravoltas, né, nessa campanha eleitoral, a gente não pode entender a eleição sem entender o papel delas. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho aí, né, desses dois momentos aí desse processo Cara, eleitoral. ainda tem o terceiro elemento ainda, que foi aquela delação do Palocci. Pois é, você estava falando antes Da da, delação do da, Palocci da que gravação, é saiu. importante. Então tem esses três aspectos. E também tem a questão do PT também ter demorado. Ao meu ver, o PT demorou muito de encarar o Haddad, porque, como eu falei no final do. Como eu estava falando, a questão da abstenção. Na abstenção, não, do crescimento do Haddad e do Bolsonaro em um mês. Tipo, eu lembro muito bem dessa campanha, que eu gosto muito de assistir os debates. E eu lembro muito que o Reinaldo Azevedo fez uma pegadinha, acho que 2 semanas antes, ou uma semana antes, desse atentado que teve aí do Bolsonaro. Que ele fez uma pergunta de macroeconomia para o Bolsonaro, que o Bolsonaro não soube, porque a lógica era o seguinte: o jornalista perguntava para um candidato e o jornalista escolhia o candidato para fazer a réplica. Aí o Reinaldo faz uma pergunta capciosa para o Bolsonaro e pede o Ciro Gomes para intervir, para replicar a resposta dele. E aí, e foi uma dinâmica muito interessante de debate, que começou essa decaída, que o Bolsonaro teve um pico e começou a cair. Aí veio o atentado e fez ele ter essa pujança que tirou ele de todos os debates. Falando do fato da facada, estou falando o que aconteceu posterior, porque ele não foi aos debates, e aí ele reforçou todo aquele discurso dele, e aí ele começou com todas essas conspirações, essas teorias de conspirações absurdas, e começou a fazer isso de uma forma contundente. A máquina bolsonarista começou a rodar. Bicho, eu lembro da mamadeira de piroca. Quando saiu aquilo, foi uma coisa absurda. Foi uma coisa absurda. Em vários grupos que eu participava, de WhatsApp, isso entrou de uma forma assim vultuosa. A facada também entrou, e depois, acho que aí entrou a questão do Palocci, aí entrou essa coisa, uma maneira de piroca. E isso foi uma coisa absurda.
Então, tipo assim, Ainda teve a nota dos Vila Boa, dos Vilas teve Boas, a nota do né? Vila Boas. A Vila Boa foi na época da prisão do Lula. Acho que foi lá, foi Acho acho que que em tem isso. junho, julho. Então teve a prisão do Lula também, que teve essa coisa do Sérgio Moro. Olha só, o Sérgio Moro, o herói brasileiro, ele interferiu diretamente na eleição. Porque E quando ele depois vai tira ser o ministro, Lula, né? subsequente ele vira ministro do Bolsonaro. Tá entendendo? E com a promessa de ser um ministro do STF, que é o melhor emprego do Brasil, que é um emprego vitalício. Então, tipo assim, existiram várias reviravoltas nesse processo. 2018 não foi uma eleição atípica. Foi uma eleição atípica. Foi uma eleição que não, acho que não vai se repetir mais, tanto que não se repetiu em 2020. Agora, Tony, na sua opinião, o que pesou mais, né? A não participação do Lula no processo eleitoral ou a facada, né? Cara, eu acho que os dois fatos, eles são. Existem vários fatos que foram primordiais. A não participação do Lula foi uma coisa complexa demais. O Lula tinha condições políticas, que eu estou falando no sentido político, porque o Lula é um político, vamos botar assim, de centro-esquerda. O Lula nunca foi um político de esquerda tradicional, aquela coisa que todo mundo diz. O Lula sempre foi um cara do consenso, foi um cara do É, diálogo, dialogou até demais, pois é. tolerou até muitas coisas. Então, tem a questão do Lula, tem essa questão da facada, tem essa questão também da elite do atraso, que o Gessé de Souza escreve muito bem no livro dele, a elite do atraso. A elite brasileira, ela não aceitou muito bem a empregada doméstica ter direitos. A elite brasileira não aceitou entrar no avião e ver o porteiro dela viajando para Miami. Lembra do Paulo Guedes ano passado, que ele falou que as empregadas iam para Disney? Iam. O povo estava viajando de avião, o povo estava voltando para o Nordeste, viajando nessas redes de Gol, Azul, essas paradas todas, fazendo um plano em 24 horas. Estava viajando de avião. A elite do atraso não aceitou os rolezinhos. Porque a gente fala muito na facada, fala muito em Lula, mas a gente esquece da elite do atraso. Essa elite que foi lá fazer aquela fora Dilma, fora PT. Essa elite do Aquelas atraso dancinhas lá, né? que, que hoje não consegue viajar para o Nordeste, porque está muito caro. Essa elite do atraso, que é igual aquela mulher que estava no posto, a gasolina 2,80, hoje a gasolina está 7 pau, brother. Está compreendendo muito bem? Então tem a elite do atraso no Brasil, tem a ignorância política, porque a pior coisa que tem é o analfabetismo político. As pessoas não conseguem, a grande maioria da elite do atraso, porque a gente tem que diferenciar o seguinte: o pobre em si, a força trabalhadora, ela quase não tem tempo de se informar, porque ela trabalha muito. Ela trabalha muito. Então, ela quase não tem acesso a um livro, ela não tem acesso a um teatro, ela não tem acesso ao show. E isso é uma grande reviravolta, que eu acho que muitos analistas só ficam só nesses dois fatos, Lula e facada, mas esquece da elite do atraso. Essa mesma elite que elegeu Collor. Foi essa mesma elite do atraso que queria eleger o Aécio Neves. Essa mesma elite do atraso que queria eleger aquele maluquinho lá, o José Serra. É aquela direita. Eu votei no Aécio, o problema não é meu, eu votei no Aécio. É essa mesma direita que fala assim: não, eu não votei no Bolsonaro, não, eu votei no Amoedo. Bicho, o Amoedo teve menos votos que o Daciolo, eu acho. Porra, então, caraca, está compreendendo esse processo inteiro? Então, a elite do atraso não aceitou. A elite do atraso não aceitou os da Silva, não aceitou os dos Santos, não aceitou o pobre que morava em subúrbio, que morava nas favelas, que morava em bairros periféricos, passar em concurso público. Ele não aceitou o filho do faxineiro lá virar engenheiro e hoje trabalhar na Petrobras, trabalhar na Eletrobras, trabalhar no Banco do Brasil, e o filho dele ficar brincando de ser startupeiro. Tá entendendo? De ficar naquela coisa de brincando de, eu vou criar uma startup, essa coisa toda. Então a elite do atraso não aceitou o progresso do Brasil e continua não aceitando. Tá Agora, entendendo? Tony, vamos avançar aqui, que é o seguinte, então, assim, aí vem o primeiro turno,
das eleições. O resultado aí, o Bolsonaro ele passa para o segundo turno com 46,03% dos votos válidos, que dá mais ou menos aí, dá 49.276.990 votos. O Fernando Haddad também consegue ir para o segundo turno com 29,28% dos votos válidos, 31.342.005 votos. O Ciro Gomes fica bem atrás dos dois, né, com 13.344.366 votos. Né? E depois vem lá o Alckmin, né, e outros candidatos. Brancos e nulos, né, chegam aí a 9% dos votos, e aqui eu não consegui o número de abstenções do primeiro turno, eu tenho do segundo. E no segundo turno, né, nós temos aí, né, o Bolsonaro com 53 milhões de votos, né? Deixa eu só, né, colocar aqui corretamente, né? No segundo turno, o Bolsonaro fica com 53 milhões e 55%, né, da 0,13% dos votos, com 57 milhões 797.847 votos. O Haddad fica com 44,87% dos votos válidos, dá 47 milhões 40.906 votos. Agora, um número que me chamou a atenção foi o número de abstenções, né, nesse processo. Mais de 31 milhões de pessoas, né, disseram assim que não estavam contentes nem com o Bolsonaro, nem com Haddad. Né? Então, rejeitaram os dois caminhos, não foram nem votar. Né? E aí, Tony, o que isso diz? Né? O que isso representa? O que isso significa? Né? Não só, aí não penso só em eleição, eu penso assim do ponto de vista de uma análise política maior, né? Do cenário político brasileiro naquele momento, né? Eu penso, o que acontece? A gente está vivendo Isso diz muito naquela questão do engenheiro do caos. Eu acho que é um livro muito interessante de ser debatido a questão da engenharia do caos, engenheiros do caos. Ele fala muito nessa questão que a gente vive hoje na perda da legitimidade da classe política. Os políticos em si têm um imaginário coletivo na população de que os políticos brasileiros eles têm muito privilégios, eles são pessoas que só olham o umbigo deles. Então, criou-se o imaginário que a política não resolve nada, a política só resolve o bem individual, não resolve o bem comum. Então, isso impacta num processo inteiro vamos dizer assim, de sociedade brasileira que não acredita mais na política. E aí, quando você pega uma versão de que o Bolsonaro é o salvador da pátria, e muitas pessoas foram pesquisar, porque era muito fácil você fazer uma breve pesquisa que você ia ver todas as aberrações que esse ser aí disse ao longo dos anos. Então, muitas pessoas desacreditaram. E essa mesma pessoa, quando ela olhava para o lado esquerdo, e aí ela vai lembrar Sérgio Moro, Lava Jato, Rede Globo, aquela coisa toda de que o PT fez isso, o PT fez aquilo, o PT é corrupto, ela falou assim, bicho, eu vou sair de casa. Eu vou pagar 3 prata e 60, que é a multa. Eu prefiro ficar em casa. Eu prefiro sair do jogo. Então, essas pessoas saíram do jogo. Elas não quiseram, de forma, vamos dizer assim, legítima, porque é um direito dela também. Tá entendendo? Então, muitas pessoas saíram. Ou seja, se a gente for pegar a abstenção do Rio de Janeiro, ela é ainda maior. Não, eu não peguei dos estados, eu não peguei por estado. Se for por estado, do Brasil, né? É maior. Se eu não me engano, eu vou até agora, tipo assim, até saindo um pouco do prumo, mas a eleição agora do Eduardo Paz e do Crivella, se eu não me engano, a abstenção foi maior do que saiu em primeiro lugar no Rio de Janeiro. Então,
as pessoas não acreditam nos políticos, então teve uma demonização dos políticos no Brasil. A política no Brasil perdeu o caráter dela. Porque a gente vive essa questão das oligarquias. A gente vê, por exemplo, você vai pegar a grande maioria da Câmara, a grande maioria é de famílias que estão lá há décadas. Tinha um cara que eu não sabia, eu só fiquei sabendo quando teve o processo lá do Michel Temer, tinha um herdeiro do José Bonifácio, de 1800, e o José Bonifácio, a família Bonifácio, está na Câmara do Brasil desde 1822. Bicho! Aí você vai ver o Arthur Lira vem de filho para filho, os Calheiros, tá entendendo? A família do Covas. Barbalho. Então você vê que a grande maioria da política brasileira ela é familiar, ela é de status. E esse modelo que nós temos de 36 partidos políticos, você não tem uma fidelidade partidária. Os partidos hoje são muito confusos. Você pega o PP, o Partido Progressista, é o partido mais conservador que existe. É o partido mais, vamos dizer assim, paternalista, é o partido mais atrasado, mais retrógrado. Você pega o PP, aí você pega o Partido Liberal, que era para ser uma coisa avançada. O Partido Liberal também é retrógrado. Tá entendendo? Aí você pega o Partido Trabalhista Brasileiro, que está na mão do Roberto Jefferson, que é um reacionário. Então as siglas se confundem. As pessoas perderam esse senso. E você não tem uma. A política no Brasil, ela não é um fenômeno de sociedade, ela é um fenômeno futebolístico. Parece um grupo de pessoas que torcem. Tá entendendo? Eu, às vezes, converso com. Tenho alguns caras de esquerda, e eu tenho um pensamento progressista, que eu nem gosto de conversar. Porque os caras não conseguem entender que nós evoluímos. Nós vivemos no século XXI, numa sociedade completamente diferente. Numa sociedade que vive em conexão constante. E as pessoas estão todas desassociadas. Então, essa descrença do processo político e também das manipulações dos meios de comunicações que têm interesses. Tu pode ver uma coisa muito interessante. Todo mundo porra o Bolsonaro, mas ninguém porra Paulo Guedes. Dificilmente você vê algum desses grandes veículos das mídias que mete o pau no Bolsonaro porrar o Paulo Guedes. É porque eles têm interesse nessa agenda econômica que não é a agenda do Bolsonaro, é a agenda da Faria Lima, da Faria Lima daqui do Leblon. É a agenda dessa galera. Então, esse descrédito na política, ele cresce muito e ele começa a se concentrar na classe média ali, mediana, tá entendendo? Então, ele começa a se concentrar ali nessa classe média mediana que fala assim, sabe de uma coisa? Vou pagar R$3,60? Dane-se. Porque ele vai lá e paga, ele vai viajar lá para o exterior, mas ele precisa lá tá com o título em dia, ele vai lá no TRE, paga a multa, resolveu, acabou, vai embora. Ô, Tony, deixa só, vamos tocar mais para frente, né? E até porque a gente está tendo que ir para o final, caminhando já para o final do programa, mas assim, eu quero que você, né, faça assim, um exercício, eu vou também fazer o meu aqui, né, vou dar um depoimento mais pessoal, né, do day after, sabe? A gente chamou essa parte de ato 4 a ressaca de todos nós. Todos nós, assim, que temos um pensamento mais, né, progressista e tudo mais, acho que todo mundo saiu daquele domingo aí, né, de novembro aí de 2018, um pouco com um gosto ruim na boca, depois sabe aquele vinho que você tomou que não é tão bom assim, que deu aquele amargor na boca, né? Aquela dor de cabeça, né, que não passa, você fica aí um tempo para se recuperar, muita gente ainda não se recuperou. Eu sou professor de história, sociologia, geografia, enfim, né? Ciências humanas é a minha área, e no dia seguinte eu ia ter que dar uma aula,
né, de sociologia. E eu passei a noite, em claro, tentando dizer, argumentar, ter algum tipo de argumento para os alunos para explicar o que tinha acontecido naquele momento, né? E realmente era difícil, né? Para você argumentar dentro daquela situação. Então, o meu day after foi ter que dar uma aula de sociologia sobre isso. E qual foi o teu day after, né? Qual foi a tua ressaca? Imagino que você tenha, né, tido assim uma ressaca depois daquilo ali, uma ressaca, aquele sentimento assim de frustração, né? Tenha passado por você também. No caso, o meu foi, né? Eu não sei o seu, mas acredito ter sido um pouco próximo do meu. Bicho, foi uma coisa muito ruim. Nessa época, eu tinha um laboratório exponencial colaborativo, que era uma ideia minha, que eu era funcionário da Eletrobras, da Eletronuclear. Saí em 2018, entrei no PDI nessa época mesmo, antes em junho, e aí eu montei uma coisa que eu acreditava muito. E aí o que acontece? Na segunda-feira, a gente tinha uma reunião, a gente estava desenvolvendo uns projetos, e foi o maior quebra-pau na reunião. Não por questões ligada à política, mas em si porque a gente estava tão exaurido nesse dia, tão exaurido assim, porque nas últimas, no último mês, eu ficava ali naquela coisa de virar voto, de ir ali para o Largo do Machado, no Rio de Janeiro, ficava ali uma galera ali tentando virar voto, tentando convencer ali as pessoas a mudarem voto, e eu fiquei alguns dias ali de forma voluntária. A galera nessa época eu não era nem ligada a partido nem nada, mas era tanta coisa que ficava no meu coração, essa questão de tentar virar o voto, de tentar mudar, assim, não deixar esse hecatombe acontecer. E aí, nesse dia, a gente teve uma discussão homérica que o projeto se desintegrou ali. Um projeto tão legal, um projeto que eu via visualizando 2 anos, ele acabou sendo desintegrado naquele momento. Eu lembro das ruas que, que, que o espaço, o Labex era ali em Laranjeiras, as ruas estavam desertas, bicho. E Laranjeiras foi o único bairro no Rio de Janeiro que não votou, onde que o Bolsonaro não ganhou foi em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Então teve todo, era uma coisa tipo assim, pra galera que curte Harry Potter, eu me sentia ali naqueles comensais da morte, assim, passando assim, ó, as ruas pareciam. E tudo era tumulto, brother. É uma coisa assombrosa. Eu vivo esse movimento até hoje. Até hoje a gente vê o clima é pesado. O clima é pesado. Porque não foram só as 560 mil mortes que isso ocasionou, bicho. É a morte da Amazônia. As pessoas não conseguem compreender isso. A Amazônia está morrendo. Está entendendo? Famílias na rua por causa dessa política, desse neoliberalismo anacrônico de Paulo Guedes. Está entendendo? Essa política educacional do ministro, novo ministro da Cultura, que é uma política totalmente reacionária. Ele quer implementar o criacionismo nas escolas. Então, eles estão fazendo vários subterfúgios. É a Anajure que tomou o poder. Está entendendo? São os grandes, são os empresários inescrupulosos no Brasil, porque tem empresário sério? Tem. Os caras têm o interesse deles lá, aquela coisa outra? Tem. Mas só que quem chegou foram os empresários inescrupulosos. Não foi o empresariado produtivo, foi o empresariado mais tacanho. Tá entendendo? O empresariado mais covarde. Vê o cara da Madeira, que ele falou, queria ver ele se desculpar agora das 8 mil mortes. Já morreram 560 mil e estamos em iminência de uma terceira onda com a variante Delta no Rio de Janeiro. Tá compreendendo? Então, aquele dia ali, o pós-after, ele não acabou ainda, bicho. Para mim, não acabou ainda. E ele vai reverberando a cada dia. Ele vai reverberando quando eu vejo uma pessoa na rua, uma família na rua, sem comida. Ele vai reverberando quando você vê um pobre querendo osso. Ele reverbera toda essa política genocida, essa necropolítica da morte. Ela reverbera quando você vê a Cinemateca em São Paulo sendo destruída. O DEAFT reverbera nesse cara aí da Secretaria de Palmares. Reverbera quando o Bolsonaro posa do lado da neta de um nazista.
Esse day after não acabou. Reverbera quando o Bolsonaro xinga o ministro do STF, quando ele agride a população inteira, quando ele defronta o Estado Democrático de Direito, quando você vê um Arthur Lira fazendo essa campanha manipulativa que ele fez ontem, de botar o voto impresso que foi rejeitado para o plenário poder decidir, para eles saberem quem são os traidores. Está compreendendo? É essa a política do Sérgio Moro, que era a favor do escondente de ilicitude. Esse day after está muito longo. Ele está muito longo. É quando você vê o Silas Malafaia tendo poder. Quando você vê um caso Wizard, o que esse cara fez? Quando você vê aquele Tatkov, quando você vê os generais não, os coronéis no Ministério da Saúde, na CPI da pandemia. General também, o Pazuello era general. General não, também. Não estou nem chegando no Pazuello ainda, eu estou nos coronéis. Eu acompanho a CPI todo dia, broxa. O que está sendo divulgado ali são coisas absurdas. Tá entendendo? Quando você vê o desmantelamento do Ministério do Trabalho, hoje o trabalhador está ferrado. Quando você vê a reforma do ensino médio. Então, o day after não acabou só naquele 3 de novembro. O day after está acontecendo agora. Ainda. Então, tipo assim, é muito complexo. Para quem estiver assistindo esse podcast hoje ou no futuro, estude, brother. Entenda. O Brasil tomou o curso errado. Nós escolhemos, nós como sociedade brasileira, nós escolhemos o pior caminho. De todos os disponíveis, né? Não que os outros... Você poderia ter escolhido o Amoedo, você poderia ter escolhido o Henrique Meirelles, você poderia ter escolhido o Geraldo Alckmin. Nenhum teria sido pior do que o Bolsonaro. Nenhum. Mas nenhum vou deles. escolher uma pessoa que não tem humanidade. Jair Bolsonaro, ele não tem humanidade. É uma pessoa ruim por natureza. E aí a gente está vivendo um reflexo. A nossa maior liderança, e eu não vou nem longe, bicho, a Olimpíada agora que a gente está vivendo, porra, a melhor Olimpíada, tipo assim, da equipe brasileira, o cara até agora não falou nada de ninguém. E mais impressionante é que você não vê nenhuma... assim, eu estava... hoje é o dia que foi a final da Brasil e Espanha. Eu não vi uma comemoração na rua, assim. Não vi. Assim, a população também está meio anestesiada dessas coisas daí, em geral. Bicho, você é professor, Zé. Abriu a escola segunda-feira. Estadual, já fechou. Sim, 36 municípios. Por causa... E quem é o governador do Rio de Janeiro? É um cara que é ligado ao Bolsonaro, que é o Cláudio Castro. E para ele fechar, olha só. Aí começa a questão de entender. Aí o day after que você me perguntou lá atrás. Olha como esse day after ele não acabou ainda. O Cláudio Castro, que é ligado ao Bolsonaro, que é um negacionista, indica que se feche toda a rede estadual em 36 municípios do Rio de Janeiro. Bicho, para esse cara fazer isso... porque a situação... Porque o bagulho tá doido. Tá doido. Tá doido. Então, eu acho que essa ressaca, ela continua, e se Bolsonaro não for impeachmentado... Porque, tipo assim, brother, a gente ficou 8 anos com o Fernando Henrique no poder. Era complexo, era complicado, tinha debate, tinha dialética, tinha a bodega toda, mas o Fernando Henrique não era um ser desprezível, não era uma pessoa ruim. Ele tinha as ideais dele, ele fez o governo que foi feito, mas não tinha essa energia cósmica que está rolando aqui no Brasil, bicho. A gente que é aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente vê o descaso que vem acontecendo. Então, tipo assim, esse day after, brother, acho que ele só vai mesmo, tipo, passar para mim quando mudar esse sistema, quando esse cara sair. Porque esse cara, ele acabou, ele conseguiu fazer tudo o que ele queria. Ele acabou com tudo isso aí. Entendeu? Ô, Tony, né, vamos
já indo para o final do programa, mas, né, nós aqui temos a estreia de um novo quadro, né, no nosso Disrupções, que nós carinhosamente apelidamos de Pobre de Direita, né? E aí não é nenhuma provocação, do fundo do coração, né? A gente não faz isso como uma provocação, né, a ninguém especificamente ou nenhum setor social, mas sim é um convite à reflexão, né? Eu acho que muito mais que uma provocação, tá, tudo bem, é uma provocação, tá bom, né? Mas muito mais do que uma provocação, é um convite à reflexão, né? Assim, é para que a gente possa, as pessoas que estão nos ouvindo e, bom, aqueles que não votaram no Bolsonaro também vão refletir isso no que poderia ter sido feito diferente, mas aqueles que votaram e estão nos ouvindo hoje, né? Não sei se esse pessoal ouviria um podcast como esse, mas caso estejam ouvindo, que possam refletir, né? Então, olha só, o pobre de direita, hoje, Tony, anda dizendo que votou no Amoedo, né? E aí, eu fico pensando, o Bolsonaro anda dizendo aí já há bastante tempo que houve fraude em 2014 e 2018, né? Nas eleições, por isso ele até quer o tal do voto impresso, auditável, né? Porque houve fraude. E justamente pela posição do pobre de direita que votou no Amoedo, eu estou começando a suspeitar que realmente houve fraude e o Amoedo ganhou essas eleições. O que você tem a dizer sobre isso, meu nobre parceiro aí? Cara, essa coisa é engraçada. Quando eu vejo a galera que fala assim, eu votei no Amoedo, pá. É engraçado que você vê que não se sustenta. Não se sustenta, bicho. Votou, assuma. E não há nenhum erro, porque foi genuíno. A eleição do Bolsonaro, independente de eu não gostar dele, de eu não gostar da política dele, foi genuína. Ele foi foi eleito legal, de foi forma legítimo, né? democrática. Agora, o que ele está querendo é ter uma temperatura, porque se todas as pesquisas, e aí é uma coisa muito interessante da gente fazer uma análise, se todas as pesquisas que estão tendenciando que talvez ele nem vá para o segundo turno, o que ele está querendo não é voto auditável. O que ele está querendo é fazer o que o Trump fez nos Estados Unidos. Permanecer com as teorias de conspiração para que ele possa eleger uma bancada. Porque tem uma coisa interessante, Bolsonaro elegeu, se eu não me engano, foi 51 ou 53 deputados federais. Só que ele não soube articular esses 53 deputados federais. Mas ele elegeu 53 deputados federais, bicho. Não é para qualquer um. Não é para qualquer 10% do Congresso. Se você pega meia dúzia de pessoas ali, faz um blocozinho interessante ali, você consegue passar muita coisa. E tem o fundo eleitoral. O fundo eleitoral é de acordo com a bancada. Então, tipo assim, esse pobre de direita, eu acho que esse pobre de direita, fica a dica para essa galera, lê Engenheiros do Caos. Fica a dica, pobre de direita, lê o Engenheiro do Caos. Vocês vão entender como foi feita a manipulação toda. Assista no Netflix a Privacidade Hackeada. Veja como eles. O que eu sempre falo, você não precisa pensar igual a mim, você não precisa ser de esquerda. Você pode ser até de direita, bro. Você pode ser conservador, liberal, sei lá, o que você quiser. Você só não pode ser reacionário, você só não pode aceitar as ideias nazistas que estão sendo implantadas. Essa semana, só voltando para entender, eu tô falando tanto, é porque eu estou angustiado. O Sérgio Camargo, tu viu que ele vai criar agora um museu da vergonha. Essa semana, ele botou Max Weber, bro, Max Weber, o pai que criou aquela teoria da ética protestante. Olha que loucura, Max Weber, da ética protestante, no Museu da Vergonha, onde que dá a base toda do processo de burocracia do Estado e também da questão
do conservadorismo de direita. Olha a alucinação. Olha a alucinação que a gente tem. O cara vai criar aí apoiado pelo esse Mário Frias. Porra! E quem indicou o Sérgio Camargo foi aquele Ricardo Alvim, que é aquele cara que fez aquele discurso nazista lá do Goebbels. Olha o nível das pessoas que estão cuidando da nossa cultura, bicho. Tá entendendo? Então, pobre de direita, eu até falo para ele, você pode continuar sendo conservador, bicho, não tem nada a ver com isso. Você pode continuar sendo liberal, mas não seja burro, não seja influenciado. Os caras estão te levando para o nazismo, os caras estão te levando para o fascismo. Tá entendendo? Os caras estão incutindo na sua mente coisas absurdas, bicho. Tá entendendo? É angustiante. Tipo assim, até não, a gente compartilha essa angústia toda, óbvio, né? Agora, angústia, bicho. Tony, você falou pro pobre de direita ler Engenheiros do Caos, né? Primeiro, eu recomendaria o pobre de direita ler, né? Exato. Ler, né? Qualquer coisa, ler em primeiro lugar. E aí ele vai subindo aí no grau de complexidade das suas leituras. Mas, Tony, né? Estamos aqui já com o tempo mais bem estourado aqui, né? Mas eu gostaria que você fizesse rapidamente, assim, em menos de 30 segundos, se possível, suas considerações finais e sua despedida aí do nosso público, da nossa audiência, né, altamente qualificada, por favor. Bicho, a parada é o seguinte, a gente só vai conseguir mudar essa bagaça toda se a gente evoluir, se a gente começar a enxergar as entrelinhas. É isso. Porque, como já dizia o Chico, amanhã há de ser um novo dia. E esse dia vai chegar, porque ninguém aguenta essa barbárie. Estados Unidos já chutou o Trump, a Argentina já chutou o Macri. A galera já está chutando esse lixo de extrema-direita para fora, porque eles viram que não dá para ficar com a extrema-direita. Então, é isso. Vamos evoluir e vamos tentar levar luz para essa galera, porque eles estão precisando de luz. Tem coisa que é só luz mesmo, bicho. Não tem outro jeito. E é isso aí, pessoal. Né? Faço minhas palavras do nosso querido Tony Dias, desse discurso aí emocionado, né? E necessário para esses dias tão sombrios, nebulosos, mas que justamente, como o Tony citou, né, a música Apesar de Você, também tem uma estrofe que fala que amanhã vai ser outro dia. Ele começa falando que amanhã vai ser outro dia. E amanhã vai ser outro dia. Sempre é um outro dia e sempre é uma oportunidade da gente recomeçar, né? Acho que, né, recomeçar o país após esses 4 anos de Bolsonaro vai ser uma tarefa bastante hercúlea, né, bastante difícil, mas eu acredito muito no povo brasileiro, né, e é ele que nós nos dirigimos aqui e obviamente é para ele que o Disrupções é feito, né, e justamente agora a gente vai se despedir de vocês, dessa nossa audiência aí, convidando vocês não só a nos ouvirem nas plataformas de streaming, mas nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, né, YouTube, estamos lá, né? E, pessoal, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!